Que bom ter você aqui conosco. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a ouvir uma mensagem muito abençoada, inspirada na palavra de Deus, que vai certamente impactar o seu coração. E convidar você também a compartilhar com outras pessoas essa mensagem. E também te convidar para nos visitar, Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim, Igreja Metodista, às terças-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h. Tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso meio e fique com essa mensagem abençoada agora para o seu coração. Queridos irmãos e irmãs, eu quero chamar a sua atenção porque hoje eu quero pregar sobre o tema Senhor Socorro. O pedido de socorro é algo tão frequente na vida humana. Quando a gente nasce, o nosso pedido de socorro não vem em palavras, mas vem em choro. Uma criança que quer ser socorrida, por algum motivo ela não sabe falar, então o que ela sabe fazer é chorar. Chorar para dizer que está com fome, chorar para dizer que está sentindo dor, chorar para dizer que precisa de um adulto e socorrê-la. Quando a gente cresce, a gente aprende a falar, mas junto com aprender a falar, a gente aprende alguns recursos para pedir socorro. Por exemplo, 190 polícia, 193 bombeiro, 191, se não me falha a memória, polícia rodoviária militar. E alguns outros recursos mais, quando você tem um seguro de um carro, você liga para o seguro porque o pneu do seu carro furou, porque tem algum problema, e de repente vai algo no caminhão com o nome socorro, ou rebocar o seu carro e levar o seu carro em segurança até uma oficina ou até a sua casa. A vida é sempre feita de pedido de socorro. Em todo tempo a gente está pedindo socorro, irmão. Em todo tempo a gente está clamando por ajuda. E aqueles que não pedem socorro vão sucumbir diante da vida. Aqueles que não pedem socorro vão morrer por aí. Na verdade, nós pedimos socorro, por exemplo, quando a gente vai ao médico, é porque alguma coisa está errada em nós. E nós deduzimos que os médicos estão gabaritados para cuidar da gente. E lá no hospital tem os enfermeiros. E além da equipe de enfermagem, tem a equipe de recepção. Tem todo um ambiente preparado para nos socorrer, para nos ajudar. E é lá que nós vamos, porque ali é o melhor lugar para nós estarmos no que diz respeito à nossa saúde. Assim é a vida. Quando a gente entra pelas portas da igreja, nós também estamos pedindo socorro, porque nós queremos ouvir a palavra, nós queremos alimentar a palavra, nós queremos ter um encontro mais íntimo com Deus, na unidade da igreja, na adoração que a igreja tem em comunhão ao nosso Deus. É sempre assim, quando a gente dobra os nossos joelhos para orar, ou quando a gente está andando na rua e parece que algo não está indo bem com a gente, parece que algo não está legal, a gente em espírito, talvez não abra a boca para falar nada, mas em espírito a gente fala: Deus me socorre, eu estou precisando de ajuda, Senhor, eu preciso tomar decisões, eu preciso fazer coisas. Então a vida é feita de pedidos de socorro. E hoje pela manhã nós já falamos sobre o salmista Davi. Nós já meditamos aqui pela manhã em um salmo referente ao salmista Davi. Então agora nós queremos falar sobre outro salmo referente ao salmista Davi. Nós falamos de manhã sobre o salmo 23, a mesa está preparada. E hoje eu quero falar sobre esse pedido de socorro de Davi. Ele não tinha nenhum seguro para ligar para pedir socorro, mas ele tinha a quem ele poderia clamar, que era o Todo-Poderoso. E Davi clama por socorro. E por quê? Porque agora Davi vê diante dele as suas mazelas. Ele vê o quanto ele está deteriorado, o quanto ele está machucado, o quanto ele está destruído pelas suas próprias escolhas que ele mesmo fez. Então você que está aqui dentro desse templo, você que está em casa, que vai nos ouvir pelo YouTube, que Deus guarde o seu coração, que Deus abra a sua mente e seu entendimento, para que você possa receber tudo que Deus tem para falar com você nessa noite. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não tenha medo de clamar por socorro. Esse salmo foi sem dúvida um tempo de cura na vida do rei Davi. Esse salmo fala do momento tão tenebroso que Davi vivia, depois de ter pecado com Betseba e ter mandado matar o seu próprio esposo Urias. Davi tentou esconder o seu pecado de adultério e também o seu assassinato, porque ele foi conivente com o assassinato que aconteceu, e ele também foi conivente com o adultério, porque ele se deixou ser envolvido por aquela situação. Davi tentou esconder isso durante muito tempo. Davi ficou vivendo cerca de 1 ano com essa situação, até que Deus levanta o profeta Natã, e o profeta Natã expõe as mazelas do rei Davi diante do rei Davi.
E o rei Davi então olha para dentro de si e percebe o quão miserável, o quão pecador ele estava e como ele precisava de ajuda. O rei Davi percebeu que a sua coroa, que o seu reino, que todo o seu exército, que todas as parafernálias dessa vida não poderia ajudá-lo. E então nesse momento Davi grita por socorro. Davi desesperadamente chama por socorro. Davi desesperadamente quer mais de Deus. Então eu quero trazer algumas lições para mim e para você nesta noite. A primeira lição que eu quero que você aprenda sobre isso é que Davi pede socorro ao Deus que tem poder para purificar as nossas vidas. Davi pede socorro ao Deus que é como nós cantamos aqui, o cântico que cantou e por sinal muito bonito. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas através daí Ele purificou a nossa vida. Aliás, os cânticos de manhã e à noite bateram certinho, estão alinhados, estão conectados com aquilo que Deus tem para falar conosco. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós pedimos socorro a Deus, nós pedimos socorro a um Deus que está disposto a perdoar, a um Deus que está disposto a nos dar uma nova história, um novo tempo, a um Deus que está disposto a reconstruir a nossa vida. Por isso, o salmista diz no versículo de número 1 e 2, olha o que ele diz aí: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe por que Davi estava pedindo socorro? Porque ele viu que ele estava preso em uma cadeia chamada pecado. Ele viu que ele estava estagnado em algo chamado pecado, e que isso era maior do que a coroa do seu reino. O pecado era maior do que todo o seu reino junto. O pecado estava dominando Davi, estava estagnando Davi. E Davi viu que todo o seu status humano, todo o poder da coroa de um rei, de um monarca, não poderia fazer nada por ele. Não tinha mais ninguém para ele pedir socorro. Então Davi apela para a misericórdia, Davi apela para o amor de Deus. Ele diz: socorre-me, Senhor, segundo as tuas muitas benignidades, segundo a grandeza do teu amor. Irmão, irmã, não importa o que você fez, não importa onde você caiu, não importa o que aconteceu, se você pedir socorro, Deus vem te socorrer. Se você pedir socorro, Ele vem te abraçar. E o abraço dele é de benignidade, é de bondade, é de amor, é de graça. Por isso, na vida, nós estamos sempre em busca de um socorro. E não tem socorro melhor do que os braços amorosos de Deus. Quando nós dizemos: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei, eu sei que as minhas iniquidades criou uma cadeia, uma barreira, socorre-me. Ele vem te socorrer. Então é tempo de, irmão, nós começarmos a olhar para dentro de nós. É tempo de pararmos de querer buscarmos socorro em tantos outros lugares e entender que o único que pode socorrer a nossa alma aflita e nos tirar da cadeia do pecado, das mazelas do pecado, é o nosso Deus amado, é o nosso Senhor. E Ele está aqui nesta noite para ouvir o nosso pedido de socorro, para ouvir o nosso clamor. Você não vai ligar para o 190, você não vai ligar para o 191, nem no 193. Você também nesse momento não precisa correr para um hospital. Não, a única coisa, sabe qual é os números que você vai usar? Os seus dois joelhos prostrados diante dele, dizendo: Senhor, socorre-me. E Ele vem te socorrer. Você não vai precisar ficar na fila de espera. Sabe aquela musiquinha quando você liga e começa a tocar a musiquinha? Você é o 10º da fila. Daqui a pouco você será atendido. E passa meia hora, você está lá ainda, vai desistir. Não, com Deus não existe isso. Você clamou, é na hora, é automática, no momento. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode atender todos os seus filhos e filhas ao mesmo tempo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual o pecado que tem te afastado de Deus, eu não sei o que tem te tirado da caminhada, eu não sei o que tem causado frieza ao seu coração, mas hoje é noite você dizer: Senhor, socorre-me. Socorre-me, Deus, porque foi isso que o salmista fez. Ele tentou por um tempo pedir socorro a si mesmo. Ele tentou por um tempo sobressair o peso da sua coroa. Mas Deus levou o profeta Natan lá e disse para ele: meu filho, você precisa ter um encontro de novo comigo. Você precisa se arrepender, Davi. E ele entendeu. E nesse momento ele diz no versículo de número 1 e 2: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão da tua misericórdia, apaga as minhas transgressões.
Apaga, Senhor, os meus pecados que me aprisionam. Apaga, Senhor, aquele que é o meu algoz, aquele que sequestrou o meu coração, o pecado. Senhor, livra-me, me liberta, me resgata desse lugar mau, ruim, e me traz para perto. Irmão, só tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Só tem uma coisa que nos leva para longe de Deus, é o pecado. E seja qual for o tipo de pecado, pecado é pecado, seja pecadinho ou pecadão é pecado, te separa de Deus, e você precisa pedir socorro ao Senhor. João capítulo 8, versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então pode pedir socorro, porque Ele é o seu libertador. Ele é o nosso libertador. E sem a presença, sem a ajuda de Deus, a gente não vai conseguir, irmão. Nós precisamos dele para nos ajudar. Quem está entendendo, diga amém. Em segundo lugar, meus irmãos e irmãs, Davi reconhece o seu erro. E Davi entende que Deus não pode suportar um homem ou uma mulher que não confesse os seus erros. Não é porque Deus não quer perdoar, é porque precisa ser confessado. É preciso ser reconhecido. Deus, Ele ama eu e você, mas Deus não compartilha com o pecado. Então a segunda lição que nós aprendemos nessa noite é que para pedir socorro nós precisamos reconhecer as nossas mazelas. Para pedir socorro a gente precisa reconhecer o nosso estado. Irmão, se você estiver passando mal, escute o que eu vou te dizer. Está repreendido em nome de Jesus o que eu vou dizer. Mas imagine que o seu apêndice está ruim, e o seu corpo já está dando sinal que o seu apêndice está ruim, mas você está duro na queda, não quer ir para o hospital. Você está duro na queda, dizendo eu não vou, só tomando remédios paliativos. E quando você chega lá no hospital, aí o Marcos e aquele que é da área de saúde, você já chega lá suporado, irmão. É só um milagre para a tua vida. E sabe por que isso aconteceu? Porque você não buscou o socorro certo. Você quis simplesmente o paliativo. Você quis ir só no Dorflex, no Anador. Você quis isso naquele negócio, você quis ser médico da sua própria vida. Você brincou com o que é sério, que é a sua vida. E aí você começa a jogar a sua vida fora. É simples, meu irmão. Sentiu dor, corre para quem pode socorrer. A Lu brinca lá em casa e diz: você gosta de médico? Irmão, gosto mesmo, porque eu não gosto de sentir dor. Sentir dor, eu vou ao médico. Corro para lá. Você não é formado em medicina para ficar se medicando a si próprio. Tem alguém preparado e gabaritado para isso. É por isso que você corre. Porque aonde é o seu melhor lugar para estar quando você está mal? No hospital. Porque lá você vai ser bem cuidado. Mas primeiro você precisa reconhecer o limite do seu corpo. E você entender que o seu corpo está no limite, está sentindo dor, então você corre para lá. O mesmo se aplica ao pecado. Você tem que entender o seu limite. Dizer: olha, não dá para me lutar contra esse pecado, está difícil sozinho, eu não consigo. Então socorre-me, Deus, eu estou correndo para aquele que pode me curar e me libertar. Davi, ele reconhece isso, e essa é a segunda lição, a capacidade de reconhecer as nossas mazelas. Irmão, como é difícil. E não pense você que pecado é roubar, matar. Isso é pecado, mas pecado também é rebeldia. Irmão, o pecado é a rebeldia, o que mais tem desgraçado a vida das pessoas, porque as pessoas estão dentro da igreja e continuam sendo rebeldes. E sabe por que muitos de nós às vezes somos rebeldes? Por causa de algumas mazelas da nossa alma. Porque falta de paternidade, porque às vezes você não tem uma paternidade, então você não sabe o que é uma paternidade, não tem essa figura, ficou uma marca no seu inconsciente, na sua alma, de uma falta de paternidade, aí você se torna rebelde. Ou porque alguma coisa deu errado lá com o seu chefe, com alguém que você trabalhou um tempo, que alguém te feriu, te machucou, alguma coisa aconteceu, roubou de você o referencial de honra e respeito. O pecado que mais tem derrubado as pessoas é rebeldia. Rebeldia contra o pastor, rebeldia contra o pai, rebeldia contra a mãe, rebeldia contra o esposo, contra a esposa. Um grande princípio de rebeldia está levando a pessoa a ser destruída. Só que ela bate no peito e diz: não, o pecado é roubar, isso é pecado. Mas continua vivendo uma vida rebelde. E por que eu estou dizendo isso? Porque Davi foi rebelde. Davi foi rebelde contra o próprio Deus, irmão. Não é porque Davi era rei que ele fez o que fez e ia ficar no jeito que ficou. Davi foi rebelde contra o seu soldado Urias. O camarada estava na guerra lutando e o Davi estava lá prostituindo com a mulher dele. Davi foi rebelde. Por mais que ele seja homem segundo o coração de Deus, por mais que ele seja uma bênção,
mas ele teve que reconhecer o seu erro de rebeldia. Ele teve que conhecer, ele se rebelou contra Deus, se rebelou contra o seu soldado, um homem que estava guerreando por ele, enquanto ele deveria estar na guerra, estava em casa. Davi foi rebelde. Irmão, nós precisamos olhar para nós e entender se há alguma rebeldia em nós. Nós precisamos dizer: Senhor, socorre-me, tire isso de mim, porque eu não quero ser rebelde, eu quero ser obediente ao Senhor e ao seu mandamento. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Diz assim o versículo de número 3 e 4. Davi diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Agora no versículo de número 11 e 12. Não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito voluntário. Olha o que Davi está dizendo: eu sei o que eu fiz, Senhor, eu sei aonde eu caí, eu sei o que eu fiz, e Pai, eu estou quase perdendo a tua presença, eu estou quase sendo lançado fora da tua presença. Eu sei aonde eu caí, não precisa de ninguém me apontar, não precisa de ninguém falar comigo, eu sei. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando? Que nós precisamos reconhecer aonde nós caímos, e nós sabemos aonde nós caímos, não precisa ninguém apontar o dedo para nós. É como foi cantado aqui: a mulher ia ser apedrejada. Foi cantado aqui, não foi? Foi expressado isso. E Jesus simplesmente faz uma pergunta: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Com outras palavras, qual de vocês nunca desejou estar com ela? Todo mundo sabia exatamente aonde eles tinham caído, por isso nenhuma pedra foi lançada. Jesus não envergonhou ninguém, Jesus só mexeu com a alma dele, dizendo: vocês sabem onde vocês estão pecando, vocês também sabem o que vocês fizeram, vocês também sabem que vocês também eram dignos de ser apedrejados. Não houve nenhuma pedra lançada naquela mulher. Então, como Davi, eu e você sabemos aonde nós caímos, sabemos aonde precisamos melhorar. Eu e você sabemos o que precisa ser mudado. Então o segredo é mudar, é pedir socorro, dizer: Senhor, aqui está a minha mazela e eu não quero ficar aqui. Senhor, aqui eu estou pecando e eu não quero ficar aqui. A Bíblia diz no Salmo 139, no versículo 1, que ainda que a palavra não chegou à nossa língua, Deus conhece, sonda, sabe tudo a nosso respeito. Mas mesmo Ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, sabendo tudo, estando em todos os lugares, sendo todo poderoso, Ele nos dá o direito, irmão, Ele nos dá a hombridade, Ele nos dá o caráter de nós podermos chegar diante dele e dizer: Senhor, aqui eu pequei, socorre-me, aqui eu caí, ajuda-me. A terceira lição que nós aprendemos é que Davi entendeu que a alegria e o prazer desse mundo não valia a pena, porque para ter a alegria e o prazer desse mundo, ele estava perdendo a alegria e o prazer eterno. A terceira lição que Davi nos ensina é que precisamos abrir mão de toda forma de prazer desse mundo que rouba o prazer da vida eterna. Todo o prazer dessa terra que tira de nós a alegria e a expectativa da vida eterna precisa ser abortado na nossa vida. Olha o que diz o versículo 8 e 9. Olha o que diz aí: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o que ele está dizendo aí, irmão. Olha o que Davi está dizendo: apaga as minhas iniquidades e não repulse de mim o teu espírito, não tire de mim o teu espírito. Sabe o que Davi está dizendo? O meu prazer com Betseba, o prazer que eu fui buscar com aquela mulher, não vale a pena, Senhor. Não valeu a pena o que eu fiz. Eu pequei contra ti, Senhor. O prazer foi momentâneo, o prazer foi passageiro, satisfez a carne, mas matou a minha comunhão com o Senhor. Às vezes a gente está trocando Deus por prazeres tão momentâneos dessa vida. A gente está trocando Deus pelos prazeres tão passageiros, e algo às vezes que é até bom, mas que não é legítimo no momento que você está fazendo. Não pense você que você vai pecar simplesmente em coisas boas, em coisas ruins. Às vezes você está trocando o estar com Deus, o viver com Deus, por coisas aparentemente boas, mas que estão se tornando ídolos na sua vida.
está se tornando idolatria. Sabe o que é isso? É quando você começa a priorizar coisas além de Deus na sua vida. É quando você começa a pegar até coisas boas, aparentemente boas, mas começa a idolatrar elas, dizendo que elas têm o primeiro lugar na sua vida, além de Deus. Isso é pecado. E a gente não pode substituir a alegria celeste por coisas transitórias. Davi percebeu que não valeu a pena o passo que ele deu. Davi percebeu que por mais bela que seja Batseba, não valeu a pena o que ele colheu no restante da sua vida, da sua história. Ele foi perdoado, mas as consequências ficaram. Então a gente precisa analisar. Se nós queremos pedir socorro, nós precisamos entender que os valores dessa terra não podem e nunca irão se comparar com a glória que há de ser revelada. Se nós queremos pedir socorro, a gente precisa colocar no devido lugar do nosso coração o reino de Deus, como diz a oração do Pai Nosso: venha o teu reino assim na terra como no céu. O reino de Deus precisa ser prioridade em nós. A palavra de Deus diz em Naum, no capítulo 8, no versículo 10: porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria da salvação nos traz força. A alegria da salvação nos renova. Mas as alegrias dessa terra são passageiras. São totalmente passageiras. Eu fico olhando hoje o mercado, por exemplo, de celular. As pessoas estão rapidamente trocando os seus iPhones, os seus smartphones. Quem pode fazer isso faz direto, porque aquele aparelho moderno, daqui 6 meses já lançou o outro. Aí quem pode e quer fazer, vai trocar. Se a gente não tomar cuidado, você vai querer trocar de carro, né? Porque lançou outro. Essas são as alegrias dessa terra. Sempre vai ter algo novo, sempre vai ter algo mais bonito do que você tem. Sempre vai ter uma pedra preciosa mais bonita do que a outra. Sempre vai ter alguém mais rico que o outro. Sempre vai ter alguém intelectualmente mais inteligente que o outro. Aqui nessa terra vai ter sempre algo maior que o outro. Mas nada pode se comparar à grandeza da glória de Deus. Nada se compara àquilo que Deus tem para nós. Então nada nessa terra pode substituir o que Deus tem para nós. E se você quer pedir socorro, você precisa dizer: Senhor, eu abro mão de tudo que tem me feito pecar. Eu abro mão de todos os prazeres dessa terra. Mas socorre, Senhor, porque eu não quero ficar sem a tua presença. Socorre, Senhor, porque eu não quero ficar sem ter comunhão com o Senhor. Eu quero te ouvir, eu quero te ver, Pai. A quarta e a última lição, e eu termino aqui nessa noite. Davi sabia que a raiz do problema estava em seu coração. Davi sabia que a raiz do problema estava no seu coração. Davi não jogou a culpa para ninguém. Davi não quis terceirizar o seu pecado. Davi sabia que a raiz do problema era o seu coração. Fala para a pessoa que está ao seu lado com muito amor e carinho. Diga: a raiz do problema está em nossos corações. Mas sabe qual é o problema, irmão? É que a gente quer terceirizar. Eu saí da igreja por causa de fulano e beltrano. Eu não vou mais na igreja por causa de ciclano. Eu parei de ler a Bíblia por causa de beltrano e ciclano. Não terceirize. A raiz do problema está no seu coração, no meu coração. Se eu deixei de seguir a Deus, não foi por causa de ninguém, foi porque eu quis. Porque se fosse assim, os discípulos tinham abandonado a fé, porque muitos deles foram jogados para leão comer, muitos deles foram queimados e eles não negaram a fé. A nossa irmã que mora na Itália, não sei se já foi no Coliseu. Já foi no Coliseu? Então você sabe o que eu estou falando. Quantos irmãos nossos foram jogados ali para leões comer? Quantos irmãos nossos foram colocados ali como chacota, como brincadeira, para aquele Coliseu inteiro rir, zombar dos crentes que estavam sendo mortos ali? Mesmo assim eles não abandonaram a fé, morreram e viveram por uma fé, na certeza que vão ressuscitar no último dia. Então não existe desculpa para você abandonar a fé. Não existe desculpa para você sair daqui. Essa semana o Silvio mandou para mim um link da igreja perseguida na Nigéria. Foi você mesmo que mandou para mim, Silvio. Sugiro que vocês vejam esse link. Irmãos que estão morrendo na Nigéria, irmãos que estão dando a sua vida, mas eles continuam dizendo: podem nos matar, podem tirar a nossa família, mas eu vou continuar servindo Jesus. Então não tem desculpa você falar: eu não vou mais na igreja porque eu não gostei disso. Você não vem porque o seu coração está com problema, porque existe alguma coisa na sua alma que precisa ser tratada, e você precisa pedir socorro urgentemente, dizendo: Senhor, socorre, porque eu não quero ir para o inferno. Socorre, porque eu não quero ficar sem sua presença. Porque olha que o salmista Davi,
ele diz no versículo de número 10 e 11, olha o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repusa a tua presença, nem retires o teu Espírito Santo de mim. Olha o versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus, a sua oração. Por diversas vezes ele fala coração, por diversas vezes ele diz: é coração, é o meu coração, é o meu coração, é o meu coração. Ou seja, o que Davi está dizendo: eu não vou terceirizar a minha culpa, socorre-me, Deus, limpa o meu coração, me dá um novo coração, muda a minha vida, eu preciso ser transformado. Deus, faz um transplante em mim, muda o meu coração, não é o outro, sou eu, é o meu coração, cria em mim um coração puro, socorre-me, Deus. Que nesta noite, você e eu possamos dizer para o Senhor: socorre-me, Deus, cria em mim um coração puro. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, diz o seguinte: olha a palavra de Deus para o povo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse é o desejo de Deus, irmão, nos dá um novo coração. Mas você precisa, como Davi, gritar por socorro. E o grito de socorro passa por todas essas etapas, e a última dela é dizer: Deus, eu sei que o problema não é o outro, o problema não é o cônjuge, não é o esposo ou a esposa, não é o filho ou a filha, não é o pai ou a mãe, não é a igreja. O problema sou eu, Jesus, é o meu coração. Então socorre-me dessa mágoa que está aqui dentro, Jesus, socorre-me dessa ofensa que está aqui dentro, socorre, meu Pai, dessa avareza que está aqui dentro, socorre, meu Pai, desse desejo de pecar que está aqui dentro, socorre, porque o meu coração, a minha alma está doente, socorre, Deus, porque eu sei o que eu fiz e eu preciso ser curado. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E eu quero convidar você a ficar de pé. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Que esta palavra tenha falado no seu coração. Você pode pedir o socorro, e o socorro virá de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.